Amém? Agora sim. Bom é render graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. É o que nós aprendemos pela palavra do nosso Deus. Estou muito feliz de rever muitos irmãos que a gente, aos poucos, vai reencontrando. Aos poucos a gente vai vendo um, outro. E alguns eu digo assim, quanto tempo eu não te vejo? Aí ele diz, mas eu vejo o Senhor todo domingo pela transmissão do culto, viu? Inclusive tenho orado pelo Senhor. Então amém por isto, né? Mesmo longe estamos orando uns pelos outros. Que tempo difícil é este? E a gente está esperando esse tempo passar. Não é isso? Eu não tenho pressa de tirar a máscara. Realmente não tenho. Mas tenho pressa de ver as pessoas com saúde. Isso eu tenho, por isso uso regularmente a máscara onde quer que esteja, esterilizo as mãos e procuro proporcionar segurança às pessoas que estão ao meu redor. E graças a Deus por esse tempo, porque a Bíblia nos ensina em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 12. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 1, 12º versículo. Diz assim, tem até musiquinha aí. Tarararara. Atende que pode ser Deus querendo falar contigo. Revelação digital. Vamos lá. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Repete comigo, sei em quem tenho crido. Amém? E estou certo que Ele é poderoso. Repete comigo. Estou certo que Ele é poderoso. Amém? Para guardar aquilo que foi confiado até aquele dia. Amém? Porque eu sei em quem tenho crido. Vamos refletir sobre este tema desta declaração do apóstolo Paulo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus, porque enfrentamos todos os dias adversidades em meio a esta pandemia, mas em todas elas o Senhor tem feito cada um de nós um vencedor. E, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque no meio da dificuldade temos tido muito mais oportunidades de fazer a vontade do Senhor, de socorrer mais pessoas, de aconselhar mais, de visitar mais, de estudar mais a palavra do Senhor, de orar mais. Obrigado, ó Deus, porque este tempo tem sido usado, ó Deus, para termos mais do Senhor na vida de cada um de nós. Agora, Senhor, toma esta palavra e enxerta esta palavra no nosso coração e na nossa mente, para que a entendamos de tal maneira que queiramos, ó Deus, exercitá-la na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo com o objetivo de orientar a igreja, de orientar aqueles que estão sob a liderança de Timóteo. Timóteo liderou em Éfeso, trabalhou ajudando o apóstolo Paulo, ajudou o apóstolo João, e Paulo vai escrever as cartas com este objetivo. E nós temos uma dificuldade hoje, nos dias que nós vivemos, de entender a realidade do apóstolo Paulo, porque vivemos numa geração muito diferente da vida que viveu o apóstolo Paulo. E quando falo de diferença, não estou me referindo a avanço tecnológico, às possibilidades que temos, o meio de transporte,
toda a instrumentalidade digital diante de cada um de nós. Creio que Paulo faria maravilha se tivesse todo esse equipamento à sua disposição. Mas eu estou falando de diferença porque essa geração que nós estamos vivendo, ela é resultado de um movimento permissivo e até concessivo. Mas o que é isto? É uma geração que aprendeu que tem muitos direitos. E nós, desde garoto, vamos reunindo os direitos que nós temos. O direito do nascituro, aquele que está no ventre já tem direito, você sabia disso? Aquele que está dentro da barriga da mãe já tem direitos. A criança, quando nasce, tem direito. Tem o direito da criança, do adolescente. Tem o direito, tem o estatuto da criança e do adolescente. Tem o direito do consumidor. Tem o direito do ancião, aquele da terceira idade. Ele tem direito em qualquer faixa etária que você se encontre, em qualquer grupo social, você pode procurar imediatamente os seus direitos. E isto forjou uma geração que procura os direitos o tempo todo, uma geração que o tempo todo está à busca dos seus direitos, mas não está à busca de estatutos, de deveres, de obrigações, de responsabilidade. E o que aconteceu com esta geração? Porque ela fugiu, ela foi agraciada com tantos direitos, e ela foi empurrada para fora de tantos deveres, ela não percebeu os seus deveres. Nós criamos uma geração que tem dificuldade de cumprir as suas obrigações, tem dificuldade de respeitar a outra pessoa, tem dificuldade de estacionar o carro no local em que é obrigatório estacionar, estaciona em qualquer lugar. Essa geração tem dificuldade de ligar o carro, o volume do seu carro só num volume que ela possa ouvir. Não, precisa ligar com o último volume, atrapalhando a vizinhança, atrapalhando as crianças, os velhos, aqueles que precisam dormir. Então essa geração se tornou uma geração que é uma praga para o avanço todo, para o relacionamento humano. E porque não está preocupada com suas obrigações e com seus deveres, então ela procura o caminho mais fácil para viver. Isso mesmo. Porque chegar ao topo pelos caminhos mais difíceis, essa geração não aprendeu. Ter que sentar e estudar, ter que obedecer regras, ter que ser disciplinado. Esta geração fugiu desses compromissos e tem dificuldade de obedecer ordens, tem dificuldade de cumprir determinações. Então, essa geração, aos poucos, foi se inclinando para os caminhos mais fáceis, para tentar chegar ao topo, tentar aliviar as pressões, a droga, o tráfico, as loucuras. Os bares estão superlotados de pessoas que querem aliviar suas tensões por meio dos anestésicos alcoólicos. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente. E por causa disto, essa geração, no final do século XX e início do século XXI, precisou que fosse criada uma teologia para essa geração de tantos mimimis, de tanta pirraça, de tanta facilidade. Essa geração precisou que uma teologia pudesse aparecer para atender essa geração. Sabe o nome dessa teologia? Teologia da prosperidade. Tudo é muito fácil. Se você confiar em Deus, você vai se dar bem na vida, você vai prosperar financeiramente. Deus é obrigado a dar a você tudo o que você quiser. Basta que você faça pirraça diante de Deus. Essa geração é diferente do apóstolo Paulo. Muito diferente. O apóstolo Paulo não aprendeu com essa geração. Não ensinou coisas que pudessem ajudar essa geração a ser assim. Você quer ouvir um pouco do que passou o apóstolo Paulo? Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Em primeiro lugar, por isto, Paulo não desistiu.
Um cristão que quer enfrentar as dificuldades, quer fazer o que tem que ser feito, ele, em primeiro lugar, ele precisa saber em quem ele está crendo. Paulo escreve aos Coríntios, preste bem atenção, se puder projetar, e eu gostaria até de ler junto com a igreja, capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 23. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você que está em casa, pode ser que não seja projetado para você, mas se for, acompanhe a leitura que vamos fazer juntos aqui. Eu vou ler a projeção que tem, o retorno para mim, e você, por favor, leia acompanhando. Juntos vamos fazer essa leitura. Olha só o que está dizendo o apóstolo Paulo. São ministros de Cristo, vamos juntos? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 24. 5 vezes recebi dos judeus quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia, 24 horas, boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Somente até aí, depois podem ler o 31 e o 32. Mas Paulo, ele está dizendo, eu já apanhei 5 vezes, eu já fui torturado com varas, 3 vezes, me bateram com porrete, eu fui preso, eu já passei perseguições, eu já passei fome. Esse evangelho do apóstolo Paulo nunca vai se adequar ao comportamento desta geração. Não adianta você querer puxar o ensinamento de Paulo para você, para que seja do seu jeito, da sua maneira, do jeito que você quiser. Nós é que temos que viajar de volta à igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo. A quem ele está dizendo? Ele está dizendo à igreja de Corinto, que era uma elite intelectual na região da Acaia. Ele está dizendo, olha só, eu já passei perseguição, eu já naufraguei 24 horas em alto mar, eu quase morri, eu já fiquei doente, eu já fui preso. E ele está dizendo, mas eu continuo. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. A pessoa que não sabe em quem crê, entra em pânico e desiste na primeira oportunidade, tem dificuldade de levar adiante a sua fé. Mas Paulo está dizendo, vou continuar, eu vou pregar, porque eu sei em quem tenho crido. Se você não souber em quem você está crendo, se você não acreditar com todas as suas forças em Jesus, você vai ter dificuldade de seguir o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, já passei por muita dificuldade. Paulo saiu da região da futura Filistia. Ele saiu daquela região. E dali ele seguiu para a Síria. E da Síria ele subiu em direção à Macedônia.
e saiu de Antioquia, subiu para Acaia, ele foi à Galácia, ele pregou o evangelho, ele chegou ao norte da Itália, ele desceu até Acaia, em Corinto, e ele retornou pelo mar, ele voltou a Éfeso, e ele foi preso pelo menos 5 vezes. Era para desistir. Quanta gente enfrenta um problema e diz: não dá mais não, eu estou sem força, eu estou fraco, pastor. Uma vez uma pessoa veio ao gabinete pastoral, trouxe o certificado de batismo, o envelope dele de dízimo e a declaração de fé da Convenção Brasileira, e disse: pastor, eu vim entregar porque eu não quero mais ser crente não. Você não quer mais ser crente? Como assim? Eu fui maltratado por um irmão daqui da igreja. E aí, pensando bem, eu não quero mais ser crente, não. Que porcaria de crente é este? Desculpe a expressão. Paulo está dizendo: eu fui preso. Você sabia que Paulo, quando estava preso em Éfeso, Éfeso era a prisão mais dura dos seus dias, e ele pensou que ele fosse morrer. Basta você ler a carta aos Coríntios. Ele achou que fosse morrer, e ele diz que ele está lidando na cela com animais selvagens. Ele está preso, está acreditando que vai morrer na prisão de Éfeso, que era a pior prisão dos seus dias, a mais dura, onde o mais maltratado era o prisioneiro. E naquela carta, ele escreve uma carta. Ele escreve cartas à igreja que estava em Filipenses, Colossenses, e ele escreve uma carta a Filemão. Filipenses é considerada a carta mais alegre do Novo Testamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Por que um homem preso na pior prisão do mundo dos seus dias, sendo torturado e apanhando, por que esse homem, ele não está reclamando com Deus, mas ele senta-se e ele começa a escrever 3 cartas na prisão de Éfeso, e ele vai escrevendo, e ele vai dizendo às pessoas que estão em Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Você sabe a diferença da alegria para o regozijo? A alegria é circunstancial. O meu filho vai casar, eu estou muito alegre. O meu filho passou no vestibular, eu estou muito alegre. E no dia seguinte você encontra e ele diz: eu estou muito triste. O que foi? Não consegui fazer a matrícula do meu filho. Alegria é circunstancial, mas regozijo não. Regozijo é permanente. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando, não importa o problema que você está enfrentando, continua se regozijando no Senhor. Atos capítulo 16, Paulo está viajando para Filipe, era uma cidade que tinha sido conquistada por Aristóteles, e Aristóteles colocou o nome do seu pai nessa cidade, Filipo, e Paulo está viajando, passando por fora da Ásia Menor, e ele ali é preso naquele lugar, vai enfrentar dificuldades naquele lugar. Mas ele diz à igreja: regozijai-vos no Senhor. Como assim? É porque ele poderia dizer isto, porque em Atos capítulo 16, quando ele esteve preso naquela região, o carcereiro veio, pegou o apóstolo Paulo e Silas, amarrou os dois e manietou, prendeu as mãos, os dois, os pés, e veio e deu 39 chibatadas com couro, com azorrague, e as costas sangrando. Por volta da meia-noite, o carcereiro saiu de dentro da cela, e Paulo olhou para Silas: o que nós vamos fazer? E Silas disse: o que você sugere? E ele disse: por que a gente não canta um hino a Deus? Que coisa linda! Por que a gente não canta? Por que a gente não canta? E diz que o canto de Paulo e Silas encheu aquele lugar. As costas sangrando. Como que alguém pode cantar depois de levar 39 chibatadas e ter os pés e as mãos amarradas?
porque eu sei em quem tenho crido. Às vezes o sofrimento é, na verdade, a forma divina para que nós possamos crescer. E essa geração não se acostumou a enfrentar dificuldade. Por isso, cada vez com o passar de cada década, nós teremos crentes mais frios, crentes mais insensíveis. O mundo mesmo terá mais crentes, porém o estado do mundo será cada vez pior. Porque nós temos dificuldade de nos submeter. Por que muita gente não quer Deus? Sabe por quê? Porque Deus impõe limites. Vou repetir. Sabe por que muita gente não quer Deus? E muito crente não quer levar Deus a sério? Porque Deus impõe limites. E essa geração se acostumou. A mãe abre as portas, diz para a filha: não, se o seu namorado quiser dormir com você aqui, pode vir, pode dormir. Essa geração se acostumou. Se você quiser beber, meu filho, pode beber. Olha, meu filho, você faz a escolha que você quiser. Vai continuar sendo meu filho. É uma geração permissiva. E essa geração aprendeu a viver dessa maneira e tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque Deus diz: não pode, não farás. Você não vai fazer isto que é proibido. E essa geração tem dificuldade de ouvir não. Por isso tem dificuldade de se relacionar com Deus. Eu imagino Deus hoje dizendo, do alto talvez do maior estádio do Brasil, dizendo a esta geração: eu tenho mandamentos para vocês. Não farás para ti imagens, esculturas, não te encurvarás a elas, não as adorarás, somente o Senhor teu Deus adorarás. Quem é Ele para dizer o que a gente não pode fazer? Não dirás falso testemunho, não adulterarás. Quase todo mandamento começa com não, 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 não. Paulo era de uma geração que entendia a soberania de Deus. Tinha facilidade de lidar com Deus mesmo no meio do problema. Eu fui visitar uma pessoa, vou dizer um nome. Fui visitar a irmã Naide. Eric está ali, me permita. Fui visitar a irmã Naide nos seus últimos momentos de vida no hospital. E no meio da pandemia, acho que era o auge, o momento alto da pandemia. E eu cheguei lá, o Alex estava lá. E aí eu entrei, a gente se prepara para poder chegar ali e não trazer nenhuma coisa que possa preocupar mais a pessoa que já está ali num momento muito difícil. E eu aproximei da cama da irmã Naide. E há muito tempo eu não tocava na mão das pessoas. E ela estendeu a mão assim, segurou minha mão. E ela naquele momento, últimos momentos da sua vida, aí ela disse assim: pastor, eu estou bem. Deus é muito bom. Eu sei para onde eu vou. Uma geração que se submete, pessoas que se submetem à vontade de Deus, que entendem o propósito de Deus, que não estava se esperneando e nem perguntando 1000 vezes por quê, por quê. Eu creio que ela poderia com facilidade dizer o que o apóstolo Paulo disse: porque eu sei em quem tenho crido. Eu vou citar um versículo do apóstolo Paulo e você vai terminar. Posso mais à frente, porque para mim o viver e morrer é lucro, é ainda muito melhor.
De onde Paulo escreveu isto? Da pior prisão do mundo. Em Éfeso, a tortura era constante. O prisioneiro não tinha direitos. E ele, nessa prisão, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ainda muito melhor. E eu completo com o versículo 12 de 2 Timóteo, capítulo 1. Porque eu sei em quem tenho crido. Qual foi a segunda frase que eu pedi para você guardar? Você guardou? Porque Ele é poderoso para me guardar até o último dia. Esta geração, de um modo geral, não aprendeu a esperar. Não aprendeu. Chega ao banco. Eu conversava essa semana com uma pessoa que disse que entrou no restaurante, ficou 5 minutos sentado e ninguém foi falar com ele. Ele disse: eu fui embora procurar outro restaurante. Conheço muitas pessoas que entram no banco e têm dificuldade de esperar. Tem dificuldade. O ônibus está demorando, eu vou andando. Nós só merecemos uma teologia da prosperidade, vazia, cheia de promessa e sem nenhum fundamento bíblico. Isso cria uma geração ainda mais vazia e crentes piores estão por vir, por culpa também desta geração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, diz o apóstolo Paulo. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para me guardar até aquele dia. Que dia é este? O dia em que o apóstolo Paulo se dirigiu à guilhotina para ser decapitado. Parecia que tudo iria cessar. Ele chegou a Roma no ano 60. Foi colocado em prisão domiciliar. Em 62 ele foi solto. E esperavam que ele pudesse voltar para Jerusalém e nunca mais pregasse o Evangelho. E ele saiu pelas ruas de Roma, pregando. Os cristãos que haviam sido expulsos em 49 pelo imperador Cláudio começaram a voltar para Roma. A igreja em Roma começou a se encher, porque aquele homem que foi posto em liberdade estava pelas ruas de Roma pregando o Evangelho. 2 anos depois, ele foi preso outra vez. Foi dada a ele a oportunidade de retornar e não pregar. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o último dia. Ele está sendo levado para a guilhotina, vai ser decapitado. Dezenas, centenas de pessoas pelas ruas, entre eles crentes em Jesus, estão olhando aquele homem indo para a guilhotina. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo morre
e o seu tesouro lhe é entregue para a eternidade. A serenidade diante da morte, a segurança de que Jesus está esperando além do portão, do outro lado do portão desta vida. Ele atravessa os portões da morte e é recebido pelo Senhor Jesus. Viveu a vida inteira em submissão ao Senhor. Não tinha dificuldade de obedecer, de ser disciplinado. Não tinha dificuldade de ser mandado pelo Senhor Jesus. E ele, toda vez que escrevia uma carta, ele dizia: eu, Paulo, servo de Jesus. É preciso que você pare e analise o seu relacionamento com Deus. Quem é que manda? É você ou Deus? Obedeça ao Senhor. Obedeça aos seus pais. Obedeça ao seu professor. Obedeça às autoridades constituídas. A Bíblia chamou você e a mim para nós obedecermos, porque o Senhor nosso Deus é poderoso para nos guardar todos os dias das nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos servos do Senhor, o Deus Altíssimo, o Rei do Universo. E o Senhor nos chamou à obediência. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque aprendemos em Cristo ser novas criaturas, pertencentes ao Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo vício social, toda dificuldade de relacionamento. Tira de nós, ó Deus, toda dificuldade de obedecer, para que vivamos, ó Deus, segundo a palavra do Senhor. Faz, ó Deus, com que seja assim. Faz, ó Deus, pois nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.